Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui. E a família, vai bem? Que bom receber você aqui para mais esse momento onde a gente vai bater papo sobre família, sobre relacionamento, sobre paternidade e criação de filhos e muita coisa boa. E hoje, em especial, estamos aqui para conversar sobre como nós ensinamos os nossos filhos e esses desafios que a gente sempre está pensando, está refletindo, e eu quero convidar você a fazer isso nesse momento, pensar em como você está educando seu filho. Será que está ensinando seu filho através de proibições, de falando para ele, não pode isso, pode aquilo, ou você está sendo influência, você está influenciando a vida do seu filho? É lógico que nós temos uma idade certa para fazer cada uma dessas coisas, ser autoridade sobre ele e também ser influência sobre ele. E nós nunca vamos deixar de ser autoridade sobre os nossos filhos. Mas nós precisamos saber como aproveitar cada idade deles para a gente poder abençoá-los. E para falar sobre criação de filhos, para falar sobre educação de filhos, eu estou aqui com o meu amigo Renato. Renato, seja muito bem-vindo. Muito bom te receber aqui para a gente bater um papo, conversar. Você já se inscreveu lá no nosso canal no YouTube? Já conhece o meu canal no YouTube? Opa, tamo lá. É o youtube.com/caixa52 e também no Spotify você entra lá, Caixa52, vai ter esse conteúdo e muito mais. Muito bom receber você aqui, Renato. E a sua família, como que tá? Ô, Matheus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Gostoso demais conversar sobre esse tema. E a família vai bem, graças a Deus, está bem, dependurada na graça de Jesus sempre. Tá bem, meus pequenininhos que crescem. Você me assustou agora há pouco aqui, a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, a Ana já tá com 9 anos. 9 anos, vai fazer 9 anos, minha menininha, minha preciosinha. Tempo passa, hein, tempo passa. Privilégio. Ela tinha 4 anos. 4 anos, Muito bom. Muito bom a gente conversar. E você já tá aí com a Anne, tá com 9, os seus outros filhos já tá com 11, o 13 Pedro, o Pedro 11 e o Mateus 13, completa 14 esse ano já. Já estão aí na pré-adolescência, adolescência. E eu com a cara de novinho ainda, né, Matheus? Partindo pra juventude, muito bom, muito bom. E aí, você teve muitos desafios, Renato, na educação deles? Como que foi, assim, a educação deles? Ainda é, né, claro, né? Sempre. Mas a primeira infância, assim, foi com bastante desafios? Como que foi? Conta aí pra gente um pouquinho. Sem dúvida, Matheus. A gente, eu sempre falo com a Thaís em casa, nós não vamos tentar reinventar a roda. Acho que hoje em dia nós temos um privilégio de ter um conteúdo disponível para nós muito grande, né, cara? Sim. E, assim, antes do Matheus nascer, a Thaís já agarrou um livro que chama lá o Nana Nenê. Nana Nenê, sim. Foi uma indicação, realmente não lembro nem de quem, mas nós não conhecíamos até então o autor e nem nada. E é escrita pelo Gary e um outro psicólogo, né, cara? O Nana Nenê é um livro secular. E os desafios foram vencendo conforme a gente ia aprendendo. Dava dúvida, a gente corria nesses materiais, né? Então, usamos esse aí, usamos um outro lá que é um livro grande, azul. Educação de Filhos à Maneira de Deus é o curso. Não, né? é um de medicina, cara, muito antigo. Eu não lembro o nome do filme lá, mas do livro. Mas é um livro espetacular. Ele ia dando lá o primeiro mês do bebê, o segundo mês. Então, esses passo a passos, né? E aí do primeiro você viaja, né, cara? Você lê tudo. E aí depois os outros que vão chegando a gente vai vendo. Opa, errei aqui, acertei aqui. Porque educação de filhos tem isso, tem erros, tem acertos. Sem dúvida. Os pais não precisam ficar, se você é pai de primeira viagem, tá ouvindo aí a gente, tá vendo a gente, respira fundo. Né, você vai vencer essa questão da paternidade, vai vivenciar tudo isso, é importante, né, vai ter os erros e acertos e também você vai aprender com eles, né? O que eu vejo, Renato, muito nessa geração de pais e talvez algumas gerações anteriores, é que muitos foram para um ensino praticamente proibitivo aos filhos. Nunca ensinaram os filhos a pensar,
a ser crítico, a ter decisões próprias, mas sempre um ensino muito proibitivo. Eu te proíbo fazer isso, aquela frase clássica, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e as crianças não são ensinadas a pensar. E parece que nos dias atuais, até mesmo por conta da tecnologia, que eles recebem muito tudo pronto, né, pelo celular, pelo computador, pela internet, eles têm preguiça de pensar também. E aí a gente já tem esses casos de famílias que não ensinam os filhos a pensar, a ser crítico, eles já vivem em uma tecnologia exacerbada que não estimula eles a pensar, e a gente vai tendo aí uma geração, que é o que me preocupa, é o que eu tenho batido aí em cima, que é de uma geração que não vai conseguir discutir de uma forma sadia, não vai conseguir colocar as ideias de uma forma centrada e não vai conseguir nem tomar decisões, porque precisa de alguém para tomar a decisão por ele. Parece que o ensino proibitivo vai podando isso, né? E até esse é o nosso assunto de hoje. Eu lembrei de uma música do João Alexandre, É Proibido Pensar, você já deve ter ouvido ela. Pensando sobre isso, como que os pais podem ensinar seus filhos pela autoridade? Eles vão colocar as proibições, direções até uma certa idade da criança, certo? Depois, os pais precisam ensinar seus filhos pela influência, ensinando seus filhos a pensar e não apenas reagir. Como foi para você vivenciar essa transição na sua casa também? Porque essa transição, alguns dizem que começa com 6 anos, outros vão dizer até 8. Na verdade, depende de cada família, depende de cada casa, né? Mas como que foi lá na sua casa? A gente tem um gráfico também que o pessoal vai colocar aí na tela sobre essas transições. Como foi para você viver isso? Matheus, primeiro assim, em casa, na verdade, ainda está acontecendo as transições, né? Você considerando que eu tenho uma menina de 9 e outro de 13. Então, a autoridade ela ainda é exercida nos 3 ali, né? Ainda há alguns estágios de autoridade. Agora, acho que a gente, primeiramente... A autoridade nunca some. Isso é importante enfatizar, né? Ela nunca some, mas ela vai diminuir... Aí no gráfico, né? Correto. Ela vai diminuindo conforme a influência vai crescendo. Né? E eu acho que é interessante as famílias, primeiro, perceber que nós, quando criamos filhos bem criados, a gente não cria bom só para nós, é para a sociedade, é para a escola, é para o diretor, é para um prefeito, é até para o delegado, às vezes. Mas a boa criação ou a má criação é para todo mundo. Então, a partir desse momento, quando você identifica isso daí, a gente teve isso aí e temos tido isso aí ainda em casa, muito claramente, você começa a perceber que a criança não é um objeto seu. Então, diante disso, você tem algumas responsabilidades com a sociedade. E então, você sabe que seu filho não vai estar do seu lado a hora que ele estiver na rua. Como é que ele vai obedecer se não tem ninguém para mandar nele, né? Então, ele tem que ir aprendendo os conceitos morais, os conceitos cíveis, espirituais, para então ele começar a tomar as decisões, né? Então, a gente tem... nós tivemos acesso a esse gráfico aí que nós estamos vendo, que há uma transição entre a autoridade e a influência. E essa transição nós temos exercitado, ela já começa, ela entra num ponto de 50% com 8 anos, mas ela já começa com 4 anos, 2 anos, né? Ali está no gráfico até, né? Desde os 2 anos começa a influência também, né? Os pais vão liderar o tempo todo usando autoridade e influência. Só que em intensidades diferentes, né? Acho que a curva aí mostra bem isso. Hoje, acabei de vir de um consultório e tem até um exemplo para contar. Tinha um pai lá com uma criancinha talvez de 4 anos, 5 anos, e a criança abrindo e fechando a porta, e o pai mandando parar e a mãe mandando parar junto, Matheus. Olha que interessante, antes de vir para cá. Agora. E uma hora o pai falou, eu vou deixar, que ele vai prender a mão. Aí a mãe falou, mas não tem perigo? Não, não tem, vai doer um pouquinho, mas eu vou deixar que ele vai aprender. Nós já falamos para ele, para 2, 3 vezes e ele não quer parar. Exerceu autoridade, ele não quis parar. O que nós chamamos, talvez você conheça esse termo também, a negligência benigna. Você finge que é negligente para que o filho aprenda e com esse aprendizado ele vai criando a resiliência e então vai alcançando a responsabilidade. Né? As coisas não são... tudo sim, não. Faz, não faz. A criança, com a idade que vai crescendo, ela vai aprendendo e vai tendo que tomar as decisões, ou sim ou não, né? Tomar as decisões próprias, né? Exato. Você trabalha também com adolescentes e jovens, né? Perfeito. Oi?
Perfeitamente. Sim. Isso. Você trabalha com essa faixa etária também, seu ministério atua com essa faixa etária, com pais de adolescentes e jovens. Você já vivenciou, nesse seu trabalho com adolescentes e jovens, identificou assim que esse filho foi tão proibido na infância e ele não consegue tomar uma decisão? Ele foi tão afunilado, né? A gente vai ver já também o gráfico do funil ali. Ele foi tão espremido de uma forma autoritária até, né? Que não houve espaço dele aprender, e depois na pré-adolescência também não houve espaço dele aprender, os pais sufocaram. Na adolescência também os pais sufocaram, e aí ele não conseguiu aprender. Você já vivenciou isso? Aí a paternidade equilibrada e a paternidade permissiva, né? O pessoal tá colocando aí na tela. Ó, pessoal do Instagram, do Spotify que tá ouvindo aí a gente, se você precisar de acesso a esses arquivos, vai estar disponível lá no meu Instagram. Você pode acessar lá o Instagram, o @pr.mateussantin, que você vai receber esses gráficos aí pra você, tá bom? Só me pedir lá, me chama no direct que eu já te envio, legal? Você já vivenciou então essa experiência de filhos que não foram ensinados a pensar e que foram sufocados e que não viveram essa transição saudável? Bastante, viu, Matheus? Bastante. Eu mexo e trabalho com adolescentes e jovens desde quando eu era adolescente e jovem. Em 92, 93 a gente começou, mas recentemente a gente começou um novo trabalho que trabalha também com os pais. E é engraçado, Matheus, que quando você conversa com um adolescente de 15, 16 anos, nos primeiros dias você já identifica se ele tem dificuldade das decisões e de tomar as autonomias. Há uma infantilização muito grande para essa faixa etária. Primeiro, nós temos aquele super ditado errado, que é uma aborrecência. Na verdade, eu acho que é o maior privilégio de todos. É a hora que o pai começa a perceber que o filho sabe coisa que ele não sabe, e né, que o filho está tomando decisão que vai trazer benefício para a família, benefício para a vida dele. Isso aí é lindo. É, isso aí. E o que acontece? O pai chega e quer mudar de uma hora para outra. Não dá. É óbvio que ele tem uma chance, uma oportunidade, tanto espiritual como intelectual, de fazer esse conserto. Mas o processo leva tempo, né? Sim. Porque esse funil aqui demonstra para nós exatamente como que funciona, né? Uma paternidade permissiva. O que acontece? Ela vai liberar a criança fazer o que ela quiser. Né? Na verdade, está invertido, viu, Matheus? A paternidade equilibrada, ela é essa daqui, ó. Que ela começa, a criança começa aqui, ela travada, sobe, né? E o pai diz sim e não para tudo para ele. E devagarinho ele vai tomando a liberdade e vai crescendo, né? De crescimento tá aqui, ó, para cima. Aqui é uma criança. Aqui é uma criança. A criança precisa ter o funil fechado. Sim. Até o quarto fechado. Uma criança que mora numa casa de 2 pisos, com 2 aninhos de idade, ela não pode ter a escada aberta. Ela tem que ser travada. Então ela fica dentro do espaço pequeno. Sim. Quando a criança cria 14 anos, ela ainda não está alcançando o mundo todo. Mas pelo menos Presidente Prudente, ela já pode andar sozinha. Ela pode pegar uma circular, ela pode ir para um lugar, pegar um Uber. Então, a paternidade equilibrada começa aqui. Quando é uma paternidade permissiva, que é aquilo lá, então o que acontece? A criança manda dentro de casa. Pai, eu não quero comer ervilha. Pai, eu quero dormir na tua cama. Pai, eu quero isso. Pai, e o pai vai fazendo. Quer dizer, a criança manda dentro de casa. E o pai permite tudo, permite tudo, permite tudo. E é um pai bom, às vezes, Matheus, cristão, criado dentro da igreja e tal. E o pai é bonzinho, ele quer fazer pro filho tudo aquilo que ele não teve na infância. É um ditado muito ruim, né? Sim. E aí a criança faz 13 anos e a criança fala, pai, eu vou pra rua. O pai fala, não. Mas como não? Você sempre deixou eu fazer tudo. E agora que eu tô com 14 anos, eu não posso fazer mais nada? Aí é a hora que os pais querem fechar o funil. Sim. Então, quando a gente vai trabalhar com os adolescentes de 15, 16 anos, você vê que tem pai desesperado para fechar o funil. Mas não, agora, cara, ele já criou com a paternidade permissiva. Então não adianta ele querer travar agora, porque aí o processo é outro processo, precisa haver uma amizade, uma cumplicidade, o relacionamento muda, né? Para ele alcançar, né? Eu creio que ensinar a criança a pensar é muito mais trabalhoso.
Porque o pai vai precisar sentar do lado do filho, assistir o desenho que às vezes ele não gosta, e vai conversar com o filho sobre aquele desenho, sobre o que está ensinando aquele desenho ou não. Então o pai vai precisar gastar tempo com o filho. E proibir é mais fácil. Ele pega e fala assim, olha, não pode ser esse desenho aí, pronto. E aí a criança acaba tendo podada esse exercício de decisão. Né? Será que é por isso que muitos pais, eles optam por permanecer, mesmo depois da infância, nesse caminho da proibição? Ou é por conta desse medo que eles têm dos filhos, aí eles vão apertando cada vez mais os adolescentes? Então é um pouco de preguiça, é um pouco de medo do que vai acontecer. Muito interessante. Talvez pelos dois motivos, né? Motivos. Às vezes a gente acaba também mandando alguma coisa, fica, eu tô morrendo de sono, e você cai nessa besteira. Né? Mas há uma máxima, uma frase que o Gary, que é o autor desse livro, que depois ele tem vários outros livros, quem não conhece, vale muito a pena conhecer. É os cursos que lá na Igreja Presbiteriana Independente eles dão, né? De educação de filho. E ele diz assim, se você quer ter filho responsável ou filho obediente. Então, quer dizer, há uma diferença muito grande para uma idade, a partir dos 13 anos, 12 anos, ele ser simplesmente obediente ou ele ser um menino responsável. Quem obedece, Mateus, com 15, 16, 17, 18, ele vai obedecer para sempre. Ele vai obedecer amigo, ele vai obedecer a namorada, ele vai obedecer os inimigos, ele vai obedecer... Quer dizer, ele perde o senso de decisão do certo e do errado. Então alguém vai falar para ele, fuma isso aqui. Ele não sabe decidir, ele vai olhar para o lado e vai esperar alguém informar para ele sim ou não. Porque a vida inteira ele teve alguém autoritário dizendo para ele, faça isso e não faça aquilo. E a criança faz, mas sem discernir a situação. Sim. Né? Então, quando está naquela faixa etária, se voltar aquele gráfico lá dos 8 anos, o pai deve falar não e explicar o porquê não. Sim. Olha, é isso aqui, papapá. O filho vai criando a mentalidade da responsabilidade, né? Aí, ele vai entendendo o porquê não. E depois de uma certa idade, você tem que permitir, você tem que entender que você já tem um homem dentro de casa, né? Esses dias eu passei uma experiência com o meu menino, a gente estava indo para um local, ele faz a aula de ping-pong, e no meio do caminho ele falou, pai, é por aqui o caminho. Eu sabia que não era. Só que a gente fica exercitando aquele lance do ser autoridade ou não ser, né? Falei, cara, não é. É, pai, por aqui. E na hora me veio essas lições da influência. Eu falei, então tá, nós vamos por aqui. Quer dizer, deixa o cara tomar uma decisão e assumir algumas responsabilidades. Você sabe aquela... Aqui nós falamos agora há pouco da negligência benigna, né? Você faz de conta que obedece e ele tá fazendo de conta que manda. Que ele sabe que se eu batesse o pé, eu ia pelo caminho que eu quiser. Aí ele viu que estava errado. E o caminho estava errado. Quer dizer, aí aprende e começa lentamente, né? E aí ele mesmo, é interessante que em uma situação dessa, ele mesmo se corrige. Que essa autodisciplina é a melhor forma da pessoa falar, opa, eu errei. Não é, Matheus? Ô pai, desculpa, eu errei o caminho. Eu deveria ter te ouvido. Isso foi na situação ali do caminho, mas pode gerar em muitas outras áreas. Pois é. Falar, pai, eu deveria ter te ouvido. Você quis me influenciar pelo caminho certo e eu acabei dando a desviada lá, né? Então, é muito interessante isso. Eu fiquei sabendo que você deixou umas frases anotadas aí. Tem umas turbo aqui, viu, Matheus? Manda lá pro pessoal. É bem importante pegar essas frases aqui e saber que não são frases minhas, né? Porque eu ainda sou pai de crianças e adolescentes, né? O jogo não tá ganho. Eu tô aqui compartilhando com você as experiências de acertos e erros, né, Matheus? Exato. Eu tenho meus pequenos lá ainda. Às vezes eu vou começar a falar aqui, algum professor da escola fala, mas esse moleque dele é desobediente, é arteiro. Então, quer dizer, ninguém tá batendo no peito aqui dizendo eu acertei, eu acerto, eu sou... Não, mas há uns conteúdos que a gente consegue aprender. Como esse bate-papo nosso aqui, né, cara? Nós vamos aprendendo junto. Muito bem, então vou fazer o seguinte. Você vai olhar lá pra câmera, comenta aí, faz as suas considerações finais. Quem quiser seguir o Renatão lá no Instagram é @RenatoIPI, beleza? Vai seguir ele lá,
com o maior prazer ter contato lá com ele. É certo? Isso aí. É então, muito rapidinho, hein, Matheus? Eu tinha tanta coisa pra falar. Os nossos 20 minutos aqui passam rapidinho. Ó, mas... O pessoal que gostou também, comenta aí pra gente, coloca aí, ó, chama mais vezes o Renatão, e aí a gente já vai saber. O cachê é bom ou não? Nós vamos saber depois do cachê aqui, hein? E com certeza vai ser bom demais te receber aqui, legal? Então, comenta pro pessoal, nessa câmera aqui, ó, comenta aí pro pessoal, faz suas considerações finais, agradece a turma que nos ouviu, depois vai voltar aqui pra mim pra gente encerrar esse momento. É isso aí, Matheus. Obrigado, viu, cara? Assim, as frases, como eu falei já aquela hora, são frases que eu tiro dos conteúdos, eu e a minha esposa, Thaís, e reforçando aqui, a gente está colocando em prática. Nós só vamos saber se deu certo daqui uns 40 anos, 80 anos. Às vezes eu nem vou ver, eu já vou ter partido e quem vai ver vai ser vocês os que vão ficar, não é, Matheus? Mas, ó, a substituir gradativamente o poder da autoridade pelo poder da influência relacional. Esse é o grande desafio da paternidade. A coisa é gradativa, você precisa entender que um dia tem que começar. Não vamos fazer isso aos 18, de uma vez. É um processo, começa das pequenas coisinhas, né, Matheus? Dos 8, dos 7 anos, dos 6 anos. E a gente, com o passar dos anos, os pais devem aprender a usar menos a autoridade e mais a influência para motivar seus filhos nas questões morais, espirituais e sociais. Então, você não pode tirar do seu filho o privilégio dele fazer o bem. Sabe aquele pai que chega e fala para o filho assim, filho, a filha abre um pacotinho de bala, uma menina já de 11 anos, abre o pacotinho de bala, Matheus, na frente da amiguinha, e o pai nem espera abrir o pacotinho. O que ele fala? Filha, dá uma pra amiguinha. O que o pai fez nessa hora? Tomou a decisão pela filha. Tomou a decisão para a filha. E roubou da filha o privilégio dela fazer o bem. Dela tomar a decisão. Porque ela ia fazer isso, cara. Ou se ela não fez, é porque o pai não ensinou antes. Então, quer dizer, sabe você chega numa festa, Matheus, e vem um marmanjo de 15 anos, 16 anos, e o pai fala, cumprimenta o tio, dá um beijo na avó, dá um beijo. O filho já ia dar esse beijo, ele já ia fazer esse cumprimento. Então, são situações que você acaba infantilizando o seu filho e perde a oportunidade de crescer. Hoje nós temos tanta criança de 15 anos que tem uma carinha de 10 anos. Conta-se que na história dos Estados Unidos, que o menino que saiu, Matheus, olha que coisa interessante isso, não sei se você já ouviu falar. A pessoa que saiu dos Estados Unidos para ir lá para a Inglaterra para avisar que os Estados Unidos ia ficar independente era um menino de 14 anos de idade. Ele saiu dos Estados Unidos. Ele foi o porta-voz para chegar lá no rei da Inglaterra e dizer, os Estados Unidos vai ficar independente. Nossa. Então, quer dizer, hoje nosso menino de 14 anos, tem menino de 14 anos, figurativamente, óbvio, está usando fralda, não é? Uhum. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que aprender uns com os outros, como nós estamos aprendendo aqui nós dois, e com os conteúdos que existem disponíveis para a literatura. Tem bons advogados, por quê? Porque eles estudaram, não é, Matheus? Tem bons arquitetos e engenheiros, porque estudaram. Como que eu vou ser bom pai? Estudar. Pronto, fica aí a dica, né? Então, eu estou aprendendo, sou um pai, graças ao bom Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? E tem tido bom êxito, e pelo menos espero, mas é lógico que há erros e nós vamos conseguir ir consertando isso com o passar do tempo. E os filhos, cada filho tem um caminho trilhado pelo Senhor. E o que nós queremos é que eles andem nesses caminhos aí. Isso aí, muito bom, Renato. Prazer enorme te receber aqui. Manda um abração pra Thaís, pra Nani, Pedro, Matheus, meu xará, né, que vai estar depois ouvindo a gente. Parabéns pelo paizão lindo que vocês têm. Deus abençoe muito essa casa. E eu quero agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui nesse programa. Mais uma vez, mais uma semana aqui a gente conversando, batendo papo sobre família. Se você ainda não segue a gente, vai lá no nosso canal agora mesmo. Começa a seguir lá a Caixa 52, no Spotify também você pode seguir a gente. E também lá no Instagram, @pr.mateusfantin. Nós nos vemos na próxima semana. Você vai poder acompanhar todos os outros episódios. Você pode acompanhar aí a nossa lista. Tem muita conversa boa. Você pode ouvir aí no Spotify e também na nossa playlist do YouTube. Beleza? É isso aí, pessoal. Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais.